Ah, o cineasta subindo. Você quer que eu faça de novo uma Essa daqui foi ótima. Né? Gente, tô com o Renato aqui, agora a gente vai fazer o caminho para o estúdio. Ele vai subir aqui o nosso caminho. Nossa escada, viu, Renato? Essa escada aqui, ela já tá famosa. E esse daqui, ó, é o meu, na verdade é o meu quase ex-quarto, porque agora já só tô dormindo lá na casa do Felipe, ó. Mas quando eu era adolescente, eu grudava essas fotinhas de filme americano. Tem uma foto aqui hoje lá, de cara, eu peguei esse filme da Laís Bodansky. Nossa, faz uns 16 anos que essas fotos estão aqui, eu não tiro não. Deixa a porta se acabar. E aqui é o caminho para a laje. Aí tem o meu jardim vertical aqui, ó. Pode ficar à vontade, tá? Pode subir. Tá subindo. E hoje tava muito sol. Eu já deixei a nossa... Já deixei uma cobertinha aqui, ó. Senão a gente estoura no vídeo. Ah, tá legal, beleza. Vai ficar bom. Aê, da hora. É nóis. É isso, gente. Eu botei uma roupa aqui porque lá na Zona Norte tava frio pra na Flor Florestal, né? Não é, gente. Aquele é chique mesmo. Cineasta Chique é chique. nada. Olá, meus lindos, maravilhosos e poderosos inscritos do nosso canal Energia Positiva. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial, Renato Cândido, que é cineasta, é roteirista, é diretor de fotografia, você é formado também, né, pela ECA. Qual curso você fez lá? Eu fiz o audiovisual, Valtinho. Eu fiz tanto a graduação quanto o mestrado lá também. Agora vamos ver se dá o doutorado também. Tô estudando. Tá vendo, gente? É para poucos, é USP, viu? Então já vou começar na rajada. Tá. Renato, o que é cinema pra você? Cara, boa pergunta, porque eu não me identificava com... Eu assistia até esses filmes de sessão da tarde e tudo mais, né? Mas esses filmes nunca me pegou assim. Eu gostava de ver o Jack Chan dando uns socos na galera e tal. Gostava do De Volta pro Futuro, mas não era esses filmes que me fez assim, nossa, eu preciso contar uma história. Acho que essa necessidade de contar uma história, de contar histórias através de um olhar que eu possa oferecer às outras pessoas, eu acho que me moveu. Você tinha quantos anos? Ah, mais cara, ou eu menos, tinha uns 13, 14 anos. Quando é que você resolveu estudar cinema? Olha, eu gostava de... Em 98, eu estava fazendo ensino técnico, né? Eu sou formado em telecomunicações e aí fazia eletrônica, eu fiz Escola Técnica Federal, né? E aí, quando eu já estava lá, eu gostava de ver os filmes e tudo mais. E aí, num dado momento, eu não me via mais fazendo aquilo. Eu pensei, não, vou cumprir, vou terminar o curso de telecomunicações aqui, trabalhar, juntar um dinheirinho, mas eu quero trabalhar com rádio e TV, cinema ou algo do tipo. Eu me imaginava mais em rádio e TV, né? Eu queria ser dublador. Nossa ideia. Queria ser dublador. Mas você sabe fazer umas dublagens? Ah, cara, eu sei lá, mas acho que dá pra fazer, mas tem que pensar uns personagens, né? Você faria agora? Alguma? Faço, tem outros personagens, né? Meu querido. Tinha lá na rua onde Quem eu moro. é esse? Eu já identifiquei quem Na é. minha rua onde eu moro tinha uns caras, inclusive parente Então, meu, inclusive, né? Que tio avô, que o bar era o lugar, né? E tudo mais. E aí, dentro daqueles preconceitos, dentro daquela coisa toda, você vai encontrando uns trejeitos da galera, né? Eu lembro do... Meu querido, eu vou tomar aqui uma caninha só pra descer, entendeu? Porque ele abre o apetite e aí me faz me sentir melhor pra comer as coisas mais pesadas. Eu estudei no Etapa, no cursinho, aí pagava, né, e tal. Eu só prestei ao audiovisual e aí eu não passei. Passei pra segunda fase, mas não rolou. Aí no ano seguinte, de novo, tentei, mas aí não, agora vou, né, tentar um monte aí, o que vier, se vou tentar o FPE, vou tentar um monte, o FMG até, porque tem cinema de animação lá. Mas aí eu fechei mesmo nas Paulistas, né, por conta de ser mais próximo de casa, assim, qualquer coisa final de semana eu volto. Aí eu consegui passar em todas elas, né, mas aí eu escolhi fazer a USP lá. Tá, então eu quero saber sobre a sua experiência acadêmica, né? A gente sabe
que poucas pessoas, principalmente vindas da periferia, conseguem entrar numa universidade como a USP, né? Como foi a sua experiência lá? Porque não são as pessoas da periferia que frequentam, são raras as pessoas da periferia que frequentam, até por causa do ensino que a gente tem aqui, né? Enfim, como foi a sua experiência? Boa pergunta, acho que vou esperar até o avião passar. Não foi fácil, é uma história longa. Eu não fui o único negro que entrou na turma. Entrou a Tatiana, 2002. 2002. E no ano anterior já tinha o Guilherme Freitas, que é negro também, ele veio, não sei se ele era de São Paulo, mas eu lembro que ele veio da região de Goiás, né? Já é muito povo assim que vem de outros estados, outras cidades lá no curso, né? E aí eu entrei com a Tatiana Custódio, que é uma moça negra, é um pouco mais velha do que eu, deve ser de 78 por aí. Entrou a Isis Valenzuela, que ela acho que é de 83. Deve estar fazendo aniversário por agora, inclusive em agosto. E aí eu entrei com elas duas, mas assim, a Isis vem de um lugar de classe média. O pai dela é professor universitário, morou fora do Brasil e tudo mais, então vem de um lugar de classe média e tudo mais. E enfrentou outros problemas relativos a essa solidão negra que a galera que talvez tenha um pouco mais de posse, quando entra numa escola, vai enfrentar, né? Eu entrei como um sujeito assim que já tinha em mim essa ideia de proletário, sabe? De periferia e tudo mais. Mas é difícil. Eu lembro que no primeiro ano eu tive síndrome do pânico. Por conta do... Eu acho que sim. Curso? Depois depois eu fui fazer terapia, né, e tudo mais, porque lá na USP tem uma unidade básica de assistência à saúde, né? É SUS, entendeu? Então, já que tá lá, bora lá. E aí eu fui lá na psicóloga, aí eu tive que tomar medicamento porque eu fui no psiquiatra, entendeu? Eu tive que tomar aqueles fluoxetina, eu não conseguia dormir. A sensação era uma angústia, porque assim, a gente não consegue nominar essas angústias, a gente vai vivendo a parada. E aí, acho que o corpo vai sentindo. E aí eu senti uma tristeza, assim, de chegar lá na USP, sabe? Era muito louco. Sei o que é isso. Depois a gente vai entender essa solidão. Inclusive, por mais que tinha outras duas moças negras e tudo mais, mas a gente ficava sendo refém de uma branquitude. E que nem a galera lá branca não tem consciência dessa branquitude, só vai vivendo a comodidade dessa branquitude. Não para pra refletir, não né? Para, porque é cômodo não refletir, entendeu? Não chegou nem nesse lugar. E nem os professores também. Tinha professores evidentemente mais gente boa e tudo mais, mas era angustiante. Aí, com o tempo, eu fui lidando, fui fazendo a terapia e tudo mais, mas também me angustiando com o curso, porque, de certa forma, eu não conseguia expressar aquilo que fazia sentido para minha vida, enquanto arte, enquanto filme, enquanto que nem aqueles cineastas que me falaram, olha, pode ser assim, eu não encontrava isso na faculdade. Eu fui encontrar fora da ECA, incrível, né? Eu fui fazer a aula na FEFELESH para, né, entender relação racial. Por mais que eu vivia o lance, eu precisava entender mais a parada me aprofundar nas relações raciais, entendeu? Tive casos de sofrer preconceito na psicologia, que eu fazia matéria lá, o segurança não me deixou entrar porque eu não tinha cara de aluno, né? Qual é a cara de aluno, né? Mas vivi isso em 2006, né? E o segurança que provavelmente não provém de uma classe social que não é a privilegiada, né? Aí no SEDES eu fazia lá terapia, uma terapeuta beleza e tal, né? Branca. Aí quando eu levei essa questão pra psicóloga, aí sempre cai do tipo, mas você não estava predisposto a brigar no dia e tudo mais, entendeu? Você também é professor. E qual que é a sua metodologia e quais as disciplinas que você ensina pra galera? Poxa, porque eu me tornei professor, não me imaginava professor, né? Eu imaginava fazendo os filmes mesmo e poder ganhar
poder me sustentar, poder levar minha vida com filme, né? Com obra, escrevendo, enfim, no audiovisual. Para ser possível no audiovisual, a maneira que eu encontrei foi ser professor, porque eu fiz o mestrado também. E quando eu terminei o mestrado, quando eu estava fazendo o mestrado, eu consegui uns trampinhos até que daorinha, assim, mais por conexão e por estar num lugar que é de boy. Porque eu tava lá, foi batalha, né, fazer o mestrado. Eu, quando tava na graduação, muita literatura de cinema tá em francês, né, cahiers do cinema, essas coisas todas, né. E aí... eu vou fazer francês, né? E esse francês que eu estudei durante 2 anos e meio francês. Achava mais de boa que o inglês, inclusive, né? Aí esse francês que eu estudei foi bom para o mestrado, prova de mestrado, porque tem que dominar um idioma. Todos os bagulho para você não entrar no rolê, entendeu? Porque verdadeiramente você pode exercer o conhecimento de um mestrado, elaborar lá a dissertação. Você não precisa dessa chancela da branquitude, você tem que falar um idioma aí, entendeu? Nem eles sabem direito, entendeu? Mas enfim, aí é impressionante que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que as pessoas... ele tá muito aqui perto. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem aquela certeza que as pessoas que a gente acha que sabem as coisas porque tem privilégio, não sabem nada. Exatamente, quando eu entrei na faculdade foi essa sensação também. É bom ter isso também, descobrir isso, é bom pro nosso ego, porque a gente fica tanto tempo qual que é a palavra certa? Eu não sei, eu fiquei na palavra aqui, se punindo, né? Pode ser essa, mas tem umas boicotando. Eu gosto de usar essa palavra. A gente passa tanto tempo se boicotando que quando a gente tem essa luz, a gente fica mais... com a autoestima mais elevada, né? Essa relação de ensinar, eu fui crescendo com ela, mas não pensava de me dedicar a ela. Num dado momento lá na escola técnica, eu comecei a não acreditar nas notas. E até hoje não acredito em nota. E qual que é o seu método para avaliar os alunos? Para avaliar? Boa pergunta. Eu faço avaliação dissertativa. Aí eu vejo como que a galera escreve, né? Que eu acho que isso é poder a pessoa se expressar. E aí, na aula, eu tento fazer um processo dialógico mesmo, sabe? De tornar, inclusive, temas que a gente acaba trazendo, que a escola acaba trazendo de uma maneira ruim, que nem matemática, que você não faz uma correlação com a realidade. Eu tento chamar toda essa galera da matemática, da história, inclusive, história da matemática, história de como que se chegou à concepção de ter uma lente, por exemplo. Aí eu chamo tudo isso para o jogo para poder contar histórias. Então, ali em aula, eu tô também, claro que na voz, mas contando histórias e aí passando aquilo que eu pude conhecer e repassar isso, né? E é isso, eu acho que eu sou mais ligado no aprendizado do que a nota. A nota, na verdade, é um parâmetro, né, que você tem que guardar para que isso seja validado no sei lá onde, entendeu? Mas o que fica é o aprendizado. Agora vamos falar especificamente sobre cinema negro no Brasil. Certo. Tá? Foi feita uma pesquisa agora recentemente, né? De 2002 a 2014, né? As maiores bilheterias foram dirigidas apenas por cineastas brancos. Brancos, homens, né? Homens. 2% negros, nenhuma mulher nessa lista. O que acontece com o nosso cinema no Brasil? O cinema no Brasil é um microcosmo do que acontece na nossa sociedade. E nesse microcosmo, as disputas elas são mais intensas, porque para você acessar a quantidade de recursos que é necessário para você viabilizar uma obra cinematográfica é muito grande. E para você disputar e conquistar esse dinheiro, né? Enfim, tem vários... você precisa dominar os códigos da branquitude. Agora vai lá você, uma pessoa negra, tentar fazer tudo, você fazer o roteiro, tentar viabilizar a sua história, tentar viabilizar o seu longa.
tá? Fazer orçamento, ainda vender o seu projeto para um branco, que vai ser o branco que tem o dinheiro, né? E aí você precisa dominar, além de você ir lá com a sua cara preta, você tem que falar o idioma da branquitude. Agora eu quero falar de uma coisa muito importante, de uma associação, nasceu no final do ano passado, e que apesar de ter pouco tempo, já está conseguindo coisas assim muito produtivas para o cinema, que é a APAN. Você faz parte da diretoria da APAN. O que é a APAN, Renato? Olha, a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, a APAN, né? Ela é um desejo de longa data. Eu acho que já existia conversas nesse sentido da gente tentar um coletivo nacional, essas coisas todas, né? E eu lembro que em 2015, ainda quando estavam tentando tirar a Dilma e tudo mais, a Fundação Palmares, ela puxou diálogo com várias cineastas negras e negros de vários estados brasileiros. O polo ficou bem focado em Rio e São Paulo, mas eu lembro que teve Brasília e tudo mais, mas acho que o Anderson Quack consegue responder isso melhor, porque ele estava lá, ele que articulou isso daí. E aí, eu lembro que tinha uma articulação com o Ministério das Comunicações, que era o Berzoini ainda, enfim, era uma possibilidade da Fundação Cultural Palmares colocar dinheiro num edital de longa-metragem, e era bem ambicioso, assim, sabe, de 10 longas, uma coisa meio grandona, assim, sonho, né? Enfim, vamos ver vamos lutar para isso, né? E aí, nessa mobilização, ao mesmo tempo, a gente aproveitou o que a gente estava, do diálogo que a gente conseguiu estabelecer em São Paulo, para a gente pressionar a SPCine por ações afirmativas, né? A presença, olha, nós enquanto negras e negros estamos aqui e a gente não faz parte das escolhas, né, dos filmes, justamente por um racismo estrutural e tudo mais. O Manevia sentou com a gente e tudo mais, o Renato Neri, que ainda está lá também, e a gente conseguiu desenrolar o diálogo, né? A gente conseguiu começar a construir algo nesse sentido. E aí a gente começou a dialogar, olha, vamos pensar uma coisa nacional e aí uma coisa institucional também, porque aí enfim, o pessoal da Secretaria de Audiovisual não vai receber a gente como coletivo, vai receber como associação. E a gente conseguiu consolidar a associação, isso no final de 2016. Por falar em curtas afirmativos, você foi contemplado no edital Curta Afirmativo 2014, assim como eu. Sim. E aí você produziu o filme Dara, e eu produzi o filme Preto no Branco. E agora a gente está aqui para convidar a galera para ir assistir os nossos filmes, que terá estreia próximo dia 22 de agosto. Exato. Lá no Cine Olido, às 19 horas. Tá? Tô muito feliz com isso, Renato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a produção. Dara. Dara? O que é o Dara? Dara. É assim, quando eu terminei o mestrado, eu escrevi um longa que também pode ser entendido como série televisiva e tudo mais. Então, o que eu imaginei é escrever 5 histórias e 5 mulheres negras, que tenham 5 mulheres negras protagonistas, né? A minha ideia era que eu pudesse trazer protagonista criança, adolescente, uma jovem, uma mulher de 30, 40 anos e uma senhora, né? Pudesse dar conta disso, existindo questões similares, de certa forma, entre todas elas, mas que cada história pudesse ser independente, trazendo a trajetória de cada uma das protagonistas, né? E essa relação muito carinhosa que eu tenho com essas histórias, assim, né? Quase como uma declaração de amor. E aí eu escrevi Jennifer, né? Primeiro, eu rodei em 2010, Jennifer, que é a segunda história desse longa. E aí eu tava na batalha eu ainda tô na batalha para viabilizar as outras histórias. E tentando, enquanto longa-metragem, e todo esse universo que nos impede de ainda fazer um longa-metragem, né, e tudo mais, eu pensei, bom, eu não quero ficar parado, não quero aguardar 20 anos aí, ter que construir uma política de ação afirmativa para que aí eu possa rodar, né? Então eu fui colocando as histórias em edital de curta.
E o conto é inspirado numa história de Elisandra Souza, que já conheço há 1000 anos, já 11 anos já. E eu gosto muito daquele conto porque me faz lembrar muitas histórias que a minha mãe contava também na terra dela, lá em Bom Conselho, em Pernambuco. E a forma como a minha mãe teve que ir embora de Pau de Arara, né? E muita gente da minha família teve que vir de lá, de Pernambuco pra cá, em Pau de Arara e tudo mais. Então, tanto a história do conto da relação que a menina estabelece com o avô, uma relação carinhosa, me faz lembrar a relação que a minha mãe fala, a relação carinhosa que ela tinha com o pai dela. E essa relação carinhosa que eu pude entender e me emocionar, tanto na história de Elisandra quanto nas histórias que a minha mãe conta, eu tentei conciliar isso no roteiro. Só que a Dara ela não quer sair de lá, porque aquele lugar é o lugar dela. E aí é muito contente assim, porque eu não conhecia você. Eu conheci justamente a Walter lá, não sei quem é esse rapaz lá de São Paulo que ganhou. Aí depois, pô, aí conheci você aí no rolê todo, né? Ah, eu fiquei muito feliz de conhecer você. Tá? Gente, então é isso, a gente acaba dessa forma linda, maravilhosa, unida o nosso programa. Eu espero que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem muito para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Eu espero que vocês possam ir na estreia dos nossos filmes, que serão em conjunto. E é isso, você quer falar mais alguma coisa pra galera? Só colocar aqui que faz parte do circuito SP Cine, né? Sim. A proposta. Eu tinha mandado o curta lá do Dar, falando que já tá pronto e tudo mais, mandei pra SP Cine aí, ó. Bora fazer os outros filmes, né? Tem o curta afirmativo do Valtinho. Eu queria agradecer também, ainda bem que o Renato deu a deixa aqui. Eu queria agradecer muito a galera lá da SP Cine, o Raul, o Guilherme, a Natália, a galera que eu conheço pessoalmente, que sempre tá dando muito suporte pra gente, muita ajuda, e isso é muito importante. A gente vai se despedir da galera, um símbolo aqui da energia positiva, que é o seguinte, é assim, ó, energia positiva sempre, entendeu? Energia positiva sempre.